Bem-vindos a mais uma programação da TV Cinec. Começa agora o programa Família em Pauta, um espaço dedicado aos relacionamentos familiares. Falaremos com convidados sobre casamento, empreendedorismo familiar, pais e filhos, relacionamentos tóxicos, abusivos, entre outros assuntos que interessam a todos que vivem os mais diversos tipos de relacionamentos. Não percam, pois hoje o Família em Pauta traz um convidado muito especial. TV Cinec, www.tvcinec.com.br. Olá, boa tarde. Estamos mais um sábado ao vivo pela TV Cinec. É um prazer estar junto com vocês. Meu nome é Luana Valentino e eu estou aqui com a responsabilidade dada pela nossa querida missionária Miriam Barbosa de substituí-la nesse sábado. E vamos dar aqui um brilho todo especial ao nosso programa, porque eu estou com uma convidada muito importante. Assim que eu soube que eu ia apresentar esse programa, me veio já na minha cabeça quem que eu vou entrevistar. Gente, com quem que eu vou bater um papo para poder trazer o melhor aqui nessa tarde para vocês. E me veio logo a minha querida Roberta Mazei. Ela que é, deixa eu até colar aqui, porque não dá. Essa mulher é incrível, é uma pequena grande mulher. Vamos lá, ela é bacharel em Direito, perita, assistente técnica, documentária, grafotécnica, papiloscopista, perita judicial, avaliadora de imóveis. Vamos lá entrevistar essa moça? Tudo bem, Roberta? Tudo bem, minha querida. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar desse programa neste sábado e passar para vocês um pouquinho da nossa experiência, da nossa missão de vida, e com essa queridíssima Luana, que eu estou muito lisonjeada de poder participar hoje com vocês. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a sua presença. A Roberta, por que ela foi escolhida a dedo para estar aqui? Porque a Roberta, ela tem uma história de vida incrível. Ela, assim que eu conheci a Roberta, né, no âmbito profissional, né, e hoje a gente veio aqui porque o Família em Pauta, ele é um programa que ele traz os mais diversos temas sobre família, né? Então, hoje a gente não veio aqui falar de todas essas qualificações, né? A Roberta, ela está me falando aqui que ela é pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual, né, Roberta? E só que a Roberta, ela tem aqui uma história que vai inspirar a muitos de vocês, né? Que foi um fato que aconteceu na vida dela e ela veio aqui contar que foi em relação ao seu esposo, que foi vítima de uma tentativa de latrocínio, né, Roberta? Sim. Foi no ano de 2020? Você me Dezembro contou? de 2020, quando meu marido, um policial militar do estado de São Paulo, sofreu uma tentativa de roubo e ele foi alvejado com 2 tiros. E naquele momento, a gente não sabe explicar por quê, tudo se mudou, né? Meu marido foi socorrido ao Hospital das Clínicas, passou por algumas cirurgias, quando a gente teve a notícia de que o meu marido, por servir à sociedade, ele chegou num estado muito grave e ficou tetraplégico. E aí, minha amiga, é assim, hoje a gente entende as coisas porque Deus nos concede essa missão. Mas naquele momento tudo foi muito complicado. Porque meu marido era um policial muito ativo, um menino jovem, um menino que tinha toda uma vida pela frente saudável, e de repente a nossa história virou 360 graus. E os médicos não deram nenhuma esperança para nós. E aí, por isso que eu falo que eu estou muito lisonjeada de poder participar deste programa, por quê? Porque a gente descobre uma força que toda mulher tem. A mulher pode estar onde ela quiser. A mulher tem a força que ela quiser. E a gente é meio camaleão, né? A gente é meio... Se adapta, né? Se adapta a qualquer situação. E como é que eu tive essa força de cuidar do meu esposo? Da onde que eu tirei esta força? Conhecimento, né? Meu marido, da noite para o dia, passou a não se mexer mais do pescoço para baixo. É isso que eu ia perguntar, que tem pessoas que talvez não assimilem o que é ficar tetraplégico. É não ter movimento algum. Nenhum. Do pescoço. Desta linha do pescoço para baixo, meu marido não tem mais nenhuma movimentação. Nem de braços, nem de membros inferiores, que são as pernas.
Ele não sente nada, nem calor, nem frio, nem dor, nada. Ele não se mexe mais. Ele só tem a cabeça funcionando, ele é extremamente consciente, conversa com a gente, mas ele não tem nenhuma movimentação. E aí, como resolver tudo isso? Como é que buscar ajuda para tudo isso? Como que foi pós, né? Chegou em casa. Quando ele chegou em casa, estávamos somente eu e ele, que eu tive que passar a experiência de trocar uma fralda. Como põe uma fralda no seu marido? Né? Você perde o nojo, você perde a coragem, você perde tudo. Porque naquele momento você passa a ser, eu passei a ser os braços e as pernas dele. E falo que vou lutar por ele até o último dia. Porque hoje ele precisa de mim para tudo, até para tomar um copo de água. Teve aquele episódio que você me contou que você decidiu não se enganar e não enganá-lo. E aí você ficou naquele conflito, né? Que foi aquele momento que você falou assim, não, a gente não pode se enganar. A gente tem que encarar a realidade. E foi o momento em que você foi lá e falou, olha, a gente vai ter que se adaptar. Porque assim, tudo era muito novo, eu com aquela situação, né? Meu marido numa cama, chorando muito, com muitas dores, porque ele tomou um tiro na C5, C6, que fica próximo à medula. E como lidar com essa situação? De que forma lidar com essa situação? E aí, eu criei uma força de buscar explicações, de ir atrás dos médicos, olha, não, ele vai se mexer, ele vai voltar a mexer as pernas, ele vai mexer os braços. E, de repente, essa força, ela foi se esfriando, porque não seria possível ele voltar a se mexer. E eu também não poderia enganá-lo, né? Eu não poderia iludir ele, porque ele passou por todos os momentos assim de um sofrimento. Você imagina que você hoje está aqui, se mexendo, fazendo, acontecendo. Superativo, e amanhã, trabalhando. Né? Amanhã acabou. Amanhã não tem mais jeito de fazer absolutamente nada. E aí eu falo para você que a minha motivação veio da fé. Eu fui buscar em Deus toda essa força, toda essa fé para poder ajudar ele. Porque quando a gente casa, a gente tem um clichê, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Mas isso é bonito lá na frente de todo mundo. Mas e na prática? Isso é uma teoria que, para muitos, não tem nenhuma utilidade. Ainda mais hoje, né? Que a gente vê como é frágil os relacionamentos hoje em dia. Né? A gente até brinca que, assim, quando o amor entra por uma porta, o dinheiro sai pela outra. Quando a dificuldade vem por um lado, o outro escapa pela janela. E aí, como é que a gente vai resolver tudo isso? Sim. E aí que eu fui buscar essa força em Deus e falar, Senhor, o Senhor tem que me dar uma solução. Porque Ele só tem a mim. Né? O apoio que nós tivemos foi da minha família, dos meus pais, da minha irmã, do meu cunhado, que são enfermeiros, que foram me auxiliando de que forma cuidar. Como é que virava, como é que trocava, como é que dava os remédios, como é que media a febre, como é que faz tudo isso? Eu nunca tive vivido essa experiência. E aí um dia o Marotti foi internado e o médico falou assim para mim, mas e se ele morrer, você está preparada? Eu falei, doutor... Quem está preparado? Como que eu vou estar preparada para uma situação dessa se eu nunca vivi? Então eu vou lutar pelo meu marido até o último dia. Eu vou fazer tudo que eu puder por ele, vou realizar tudo que ele quiser, porque hoje ele só tem a mim. Quantos anos de casado? Eu tenho 5 anos. 5 anos. Estava recente, então, o casamento. Estava bem recente. E aí, bom, chegou ao ponto, depois de várias internações, que todos aquela correria, aquela situação de buscar as informações, elas foram se perdendo e aí a gente teve que encarar uma realidade. E aí, Luana, e eu falo para todos isso, né? Eu não tive essa coragem, eu não tive esse sentimento de falar assim, não, você vai conseguir, não, você vai voltar a andar, a gente vai conseguir. Eu sentei com meu marido e falei, Marotti, você vai ter que viver assim. E eu falo uma frase para ele todo dia. É possível viver assim, desta forma. E eu enxerguei a realidade com ele da seguinte forma, ele não se mexe, você não vai se mexer, não tem volta, mas a gente vai continuar vivendo. E a gente está vivendo. E o Marotti, ele sai, ele passeia, ele vai para restaurante, ele vai para o shopping,
ele vai andar de moto, porque o Marote é o primeiro tetraplégico que andou num triciclo. Por quê? Porque é possível viver assim. A gente tem essa vontade de vida. Então, enquanto a vida é esperança, e essa esperança tem que ser ressurgida todos os dias. A gente não passa dificuldade? Todas. Não só financeira, como psicológica. Sim. Mas a gente tem que entender que a gente está vivo. Nós estamos vivos. Então, hoje, aquilo que a gente acha que é rotineiro, aquilo que a gente fala assim, pega lá um copo de água para mim. Senta lá no sofá. Meu marido não pode fazer mais nada disso. Hoje tudo ele tem que depender de mim. Pega um copo de água, coça a minha cabeça. É um movimento tão, né? Mas ele não consegue mais. Então, hoje, assim, eu me inspiro nisso, na força de Deus, e vendo ele feliz da forma que a gente encontrou essa felicidade. Porque nós encontramos a felicidade assim. Marote hoje é feliz, mesmo estando tetraplégico. E ele passou, né? Ou pelo que você me contou, ele passou por aquele momento da revolta, da depressão. Sim, Luana. Foi um processo, né? Nós tivemos todas as fases, né? Quando a pessoa passa por esses procedimentos, o corpo é uma máquina e ele sente todas as reações. E o Marote passou a ter uma dor que se chama dor neuropática aos ombros, e essas dores são constantes. Né? O Marote toma 22 remédios por dia hoje. E essas dores, eu fiquei praticamente meses sem dormir, nem de dia nem de noite. Porque ele tinha febre, porque ele tinha dor, porque ele chorava, porque ele veio o momento da revolta, porque ele não se aceitava, porque ele queria morrer. Aí hoje você pergunta para ele, quer morrer, Marote? Ele fala, Deus me livre. Porque a gente encontra a felicidade de uma outra forma. Mas no começo, ele falava, por que comigo? Por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia isso. E aí esse é o momento da revolta e que eu fui trabalhando isso através das nossas crenças, né? Através da força de Deus. Eu fui trabalhando isso na cabeça dele, dizendo para ele, você não está sozinho. Eu estou aqui. E eu vou estar com você até o último momento. Então não tenha medo. Nós vamos passar por tudo isso porque tem um propósito. Né? Deus tem sempre um propósito na nossa vida. Sim. E eu fui trabalhando a cabeça dele com a verdade, que isso é o mais importante, né? E ele enxergando a realidade que, mesmo com todas as limitações, porque ele não é tetraplégico, ele está tetraplégico, sim, né? Mesmo com todas essas limitações, nós descobrimos que a gente pode ser feliz dessa forma. Uau, que história. Né? Então, assim, tudo é difícil? Muito, muito difícil. Tem dia que ele não tá bem, tem dia que ele não quer nem falar comigo. Mas isso todos, né? Mas todos o ser humano é assim. Só que a gente foi descobrindo, e ele muito mais, né? Porque eu vou para lá, vou para cá, faço, aconteço, busco tudo, resolvo tudo, mas vendo ele naquela situação ali, eu comecei a perceber que Deus também trabalhou o coração dele para que ele entendesse que por mais dificuldade que a gente tem na vida, que você acha aí que você tem alguma dificuldade, não reclama. É isso que eu ia falar. Olha que lição de vida, que coisa maravilhosa. Uma pessoa que tinha tudo para desistir de viver, né? Para dizer assim, quando ela fala, se você perguntar pro Marote hoje, você quer morrer ou quer viver? Você quer morrer? Não, Deus me livre. Eu quero viver. Então, tem muitas pessoas hoje que não têm essa consciência de que tem tudo para ser feliz, de que tem tudo para seguir, saúde perfeita, e muitas vezes está entregue numa depressão. E isso é muito sério, né? Muito, muito sério. E tem acontecido cada vez mais. E essa força que vem de Deus é algo que todas as pessoas que se sentem um pouco fracas deveriam procurar, porque isso é algo que realmente muito do vazio que nós sentimos é preenchido por essa força. Você sabe que, por muitas vezes, eu vejo ele deitado, né? E eu fico ali, cuidando, zelando mesmo. Ver se ele está com febre, se ele está dormindo, se ele precisa de alguma coisa. E eu fico olhando aquela cena, né? E eu falo assim, Deus, o Senhor é perfeito. Porque por tudo isso, a gente consegue entender que a gente não tem que reclamar de nada. Que tudo passa.
Tudo na vida passa dificuldade, passa sofrimento, passa dor, passa alegria, tudo passa. Então que a gente não deve ficar murmurando os problemas, porque a gente é rico de Deus. Mas a gente tem que buscar essa força. Eu, por muitas vezes, me questiono que eu não sei de onde vem, né? Porque com esse tamanho todo, né, eu aprendi a virar um homem de 40 anos, que pesa 90 quilos ainda, depois de 2 anos de acidente. Ele não perdeu nenhuma massa muscular, ele come muito bem, ele fala muito bem, ele é extremamente consciente, gosta de um monte de coisas, né? Pede para comer várias coisas, porque ele adora comer, adora jogo de futebol. E ele descobriu que pode viver uma felicidade diferente daquela que a gente tem do dia a dia. De correr para cá, de correr para lá, de viajar, de fazer a mala. Porque eu falei com ele ontem, né? Ontem a gente conversou, a Alberta colocou eu para conversar com ele. Gente, assim, ele, corado, fala, exatamente, eu vi exatamente isso que ela falou. Uma pessoa corada, com uma cara boa. Eu falei, Marote, como você tá bem? Assim, uma pessoa que você olha sereno, falando bem, né? Com uma paz de espírito. Gostei de vê-lo. Sim, ele não bem... está abatido. Não, ele tá bem. Eu até comentei, eu falei, acho que ele tá até gordinho, viu? Tá gordinho porque ele come, tá até viu? Gordinho. Ele come bastante. Mas hoje ele é alegre, né? Toda aquela tristeza, aquela angústia que estava dentro do coração dele. A gente reza todos os dias, né? Aprendemos a fazer isso. Todos os dias quando a gente acorda e todos os dias quando a gente vai dormir, a gente agradece a Deus pela nossa vida, pela nossa casa. Era assim antes? Ou não isso era. Veio a fortalecer a sua fé? Você sabe que todo policial militar, eles são meio, assim, durão, né? Sim. São secos, assim, porque a profissão acaba cobrando muito isso deles. E todas as vezes que ele saia para trabalhar, eu ungia ele e falava que Deus te abençoe. E quando ele chegava, eu falava, poxa, vamos rezar, né? Vamos agradecer o dia. Ele falava, tô cansado, vou deitar. E eu, com essa situação, hoje ele me cobra. Ele fala, vamos rezar para a gente dormir? Né? Vamos conversar com Deus para a gente agradecer tudo que a gente fez hoje? Porque tem dia que a gente está o dia inteiro em casa, e tem dia que a gente tem que ir para médico, tem dia que ele quer sair, tem dia que ele não está bem, tem dia que eu tenho que chamar a ambulância, tem dia que a gente fica internado. E a gente fica junto. O tempo inteiro a gente está junto. O tempo inteiro eu estou cuidando dele. E cuidando dele por amor. Por amor ao meu marido, por amor ao ser humano, por respeito. Né? Porque eu acho que a maior grandiosidade que a gente tem na vida é o respeito pelo próximo. Sim. Né? Que está se perdendo nesse mundo que a gente vive hoje. O amor está se esfriando. Né? As pessoas não estão se respeitando. Estão perdendo as referências, estão perdendo a educação, estão perdendo o amor pelas pessoas. E hoje eu resgato tudo isso dentro da minha casa. Por quê? Porque eu quero ver ele bem. Eu quero que ele se sinta feliz dessa forma. Porque é a forma que Deus nos mostrou de ser feliz. É fácil? Eu choro? Muito. Eu choro muito. Todos os dias, sem ele ver. Porque para ele eu tenho que estar sempre forte. Eu tenho que estar ali, motivando ele. Vamos, Marote, vamos comer. Marote, vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Ele adora tomar banho. Marote, nós vamos sair. Nós vamos sair. Ai, que bom. Marote, que roupa você quer pôr? Porque é uma forma dele interagir. E ele me ajuda também, viu? Às vezes tem umas coisas técnicas da polícia que às vezes eu não sei o que é. Eu pergunto para ele, como é que escreve mesmo aquele negócio? Ele sabe tudo. Ele tem uma mente brilhante. E ele se sente útil também, né? E aí, na verdade, é uma socialização, né? Eu não trato ele como um paciente. Eu trato ele como uma pessoa que está doente, porém, ele ainda está vivo. Então, eu socializo ele comigo, com as pessoas, com o meu trabalho, né? Com o cotidiano da casa, porque eu tenho os meus animaizinhos lá também, que também ajudam muito na terapia. Se você tem uma pessoa doente... cachorros? Eu tenho 2 cachorros, um gato e 2 passarinhos lá. Então, assim, a gente interage bastante com isso, porque para quem está doente, isso é muito importante, interagir com os animais, porque esse amor também é extremamente puro. Sim. E os meus cachorros enxergam ele como ele era antes. Não sabe que ele não se mexe mais. E isso faz muita diferença no tratamento dele, porque o tempo inteiro ele tem que estar socializado. Ele precisa estar com a mente funcionando para que o corpo dele também possa responder.
E isso é o dia a dia, né? Todos os dias, todo dia eu acordo um dia diferente. Eu não tenho também uma cartilha para seguir. Hoje vai ser assim, assim. Não, todo dia é diferente. E eu vou buscando essa força com a orientação de Deus. E dos amigos, né? Você que é uma querida, da minha família, minha irmã e meu cunhado que me ajudam demais. Com o motoclube, que nós somos um motoclube, né? Que faz questão ele falou do motoclube, ele gosta, ele adora, né? Que faz questão de socializar ele. Muito bom. O nosso motoclube é muito familiar. E mesmo Manotti nessa situação, ele ainda é coletado, né? A gente tem colete, a gente tem história para contar. E ele falou que vocês postam, né? Dá o seu arroba aí das suas redes sociais. Eu posto. É Roberta _R Mazei, que é o Instagram e o Facebook. E aí eu posto um pouquinho da nossa história, eu conto um pouquinho do nosso dia a dia. Coloca bastante coisa nossa. Eu levo ele para passear, ele gosta, né? Então, assim, dentro das nossas possibilidades, a gente consegue colocar ele convivendo com as coisas que ele mais gostava. Para que ele se sinta também amado pelas pessoas. A gente não pode se trancar no nosso mundo e viver só da nossa forma. Não, eu coloco ele para conviver com o que ele mais gostava de fazer. E a coisa que a gente mais gostava de fazer era passear de moto. Porque a moto, ela traz liberdade, né? Então, isso para ele hoje, assim, dele poder ver as motos, dele poder ver os coletes. Eu falo para ele, enquanto você estiver vivo, as pessoas vão respeitar a sua história. Que lindo. Então, essa é a nossa história. Eu vou chamar, dá para chamar agora o comercial, produção? Então eu vou chamar o comercial, que tem tudo a ver. Vamos falar agora nesse comercial para você que é agente de segurança pública ou para você que conhece algum policial militar, algum policial civil, guarda municipal, qualquer agente de segurança pública. Esse recadinho é para você. Você é ou conhece algum policial militar, guarda municipal, policial penal ou demais agentes de segurança pública? Esses profissionais corajosos dedicam a sua vida à proteção da sociedade, mas muitas vezes enfrentam situações de risco, sejam na missão ou fora dela. A ADASP oferece assistência a todos os profissionais de segurança pública, como assistência jurídica séria, com plantão 24 horas, perícia técnica, indenizações em casos de acidentes com viatura e roubo de material bélico, auxílios financeiros nos momentos difíceis, descontos em produtos e serviços para economizar o ano todo e muito mais. Não perca tempo, acesse o site para saber tudo, www.adasp.com, defendendo aqueles que defendem. ADASP, a associação, a melhor associação de agentes de segurança pública que vai te ajudar nas diversas situações que podem acontecer durante a sua carreira como agente de segurança pública. Então, confere lá no site www.adasp.com. Voltando agora aqui com a nossa queridíssima Roberta. E falando agora, depois de toda essa mudança de vida, né, dessa história inspiradora, que está todo mundo aqui se segurando para não chorar junto com a Roberta aqui, todo mundo emocionado aqui nos estúdios. Roberta, em relação agora à questão profissional, né? Então, nós acompanhamos aqui a tua história, né? Nós sabemos que, infelizmente, o Marotti teve a sua carreira interrompida, né? Seus sonhos, sua carreira interrompida por esse fato, e ele, né, infelizmente, não pode mais seguir. E você profissionalmente? Porque as pessoas podem estar agora lá de casa perguntando, mas e aí? Como que faz? Né? Você tem um currículo extenso aqui, mas nem sempre foi assim também, né? Quando tudo isso aconteceu, em que momento da sua carreira você estava? O que você fez para ressurgir, para hoje conseguir ter seus ganhos, não enterrar sua carreira profissional, tendo que ter todos esses cuidados, porque a gente sabe que não é fácil, né? Ter um cuidador é um custo alto, né? Como que foi esse desafio para sua carreira? Como que você conseguiu hoje, né, ser uma perita? Como que você chegou nisso? Conta um pouco dessa história que eu conheço, mas o público de casa não conhece, e eu quero muito que você compartilhe. Que foi daí também que a gente se conheceu, né? Sim. Então, depois de todo esse sofrimento, depois de toda essa luta, depois de entender
toda essa situação, porque é um entendimento, você precisa saber como lidar com tudo isso. Eu fui me acostumando a cuidar do meu marido, né, de uma forma que eu fosse entendendo esses processos, porque cada hora era uma coisa diferente. E aí, quando eu achei que tudo estava perdido, por isso que eu falo que a mão de Deus ela é tremenda na nossa vida. Quando eu achei que tudo estava perdido, que eu falei, não, acabou, agora eu só vou cuidar dele, a gente vai viver a nossa vida dessa forma, porque é o que tem, surge uma sementinha, né? Aí essa sementinha foi plantada assim de uma forma tão inesperada, que eu falo que foi a mão de Deus quando tudo isso aconteceu. Estava tudo perdido e um dia eu tive a honra, né, de conhecer o Dr. Ricardo Caires, que na minha opinião, né, é o melhor perito do Brasil. Na minha também. Porém, ele tem essa magia de Plantar incentivar semente. as pessoas a buscar os seus ideais. Sim. E aí ele falou para mim, vem fazer um curso. Poxa, você é formado em Direito, é pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal, e tudo isso que aconteceu, você não vai trabalhar? Você vai viver só cuidando do seu esposo? Não. Vem fazer um curso e por que não ser perita? E aí naquele dia eu fui embora para casa e falei, poxa vida, por que não, né? Será que é esse o caminho para mim também poder respirar? Até então você estava parada. Até então eu estava parada. Tá. E aí, Luana, de verdade, assim, veio um desejo dentro do meu coração de todas essas lutas, mais uma. Eu falei, não, eu vou lutar. Eu vou fazer tudo que eu posso para ser uma perita judicial. E aí eu fui fazer vários cursos com o Dr. Ricardo. Fiz o curso de documentoscópia, fiz o curso de grafotécnico, fiz o curso de áudio, fiz o curso de papiloscopista com o Dr. Tiago Freitas, que o Dr. Ricardo também fez. Começamos a trocar essas experiências. Fui fazer o curso de perita judicial, porque não basta querer ser, tem que fazer o curso, também com o nosso mestre, Dr. Ricardo. E isso foi acontecendo de uma forma tão inesperada que eu não tenho que rasgar elogios. Mas, de fato, pela minha determinação e com todos os ensinamentos que o Dr. Ricardo me passou, eu fui tirar o meu Cresce. Essa história do Cresce também eu quero que você conte. Né? Eu fui buscar essa informação para poder ser perita avaliadora e precisa do Cresce. E aí eu fui estudar e eu falei, meu Deus, não vou conseguir. E foi bem numa época que meu marido ficou 52 dias internado. E esses 52 dias internado eu ficava de noite no hospital com o celular na mão, estudando numa luzinha da janela. Determinação, né? E estudando pelo celular, porque ele tinha acabado de sair de uma UTI, mas eu não podia deixar ele sozinho, não podia deixar ele estudar, porque eu tinha prazo para poder fazer as provas. E aí, quando eu terminei de estudar, o Marotti saiu do hospital, foi para casa, eu falei para ele, Marotti, eu vou fazer minhas provas. Aí ele falou, vai lá, ele me incentiva, sabe? Ele falou, não, vai lá fazer as provas. Aí eu fui. Aí eu voltei, eu falei, acho que não deu certo. Eu estudei mais ou menos, foi uns dias turbulentos, mas né? na prova, assim, você achou que não tinha eu dado achei certo que não mesmo. tinha dado nada certo. Né? Eu estudei, mas eu falei assim, a parte de direito para mim era tranquilo, mas as outras partes eu não tinha conhecimento, assim, né? Eu estudei o que tinha que estudar. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu fiz, mas eu não sei se deu certo não. Amanhã que eu vou saber. E aí, para minha surpresa, é engraçado falar, né? Para minha surpresa, que eu falo assim, que todo mundo pode tudo aquilo que quer. Eu passei em todas as provas de uma única vez. E aí, imediatamente, eu liguei pro Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, passei nas provas. Ele falou, parabéns, você é merecedora disso. Então, eu estou contando isso para vocês, até de uma forma mais descontraída, porque se existe alguém que te incentiva a fazer aquilo que você gosta, você cria coragem. E eu desenvolvi essa coragem. Hoje eu tenho, né, a profissão com muito orgulho de falar que sou perita judicial e assistente técnico, porque alguém lá atrás acreditou em mim. A gente precisa que alguém acredite na gente. E eu sou eternamente grata ao Dr. Ricardo Caires por isso. Porque ele acreditou no meu potencial. A minha irmã sempre me falava essa frase. Acredita em você. E eu peguei tanto amor na perícia, porque ela é tão mágica quando você sabe o que você está fazendo, que isso, para mim, foi exatamente o meu ideal de vida. Eu me identifiquei, porque eu amo o que eu faço.
Porque a perícia é a verdade. O perito trabalha somente com a técnica e a verdade. E é assim que eu levo os princípios da minha vida. E quanto tempo que você conseguiu? Porque você falou aí uns 4, 5 cursos. Sim. Em quanto tempo você saiu do zero, em que o Dr. Ricardo plantou essa sementinha dentro de você, para você começar o primeiro, o segundo? Para que as pessoas não achem assim, que é da noite para o dia, que a Roberta se transformou da noite para o dia numa perita. Existe um caminho para seguir. Como que foi essa jornada? Exatamente hoje está fazendo um ano que eu fiz toda essa preparação. Meu primeiro curso foi exatamente nessa data de fevereiro do ano passado, quando o Dr. Ricardo falou, não, vem estudar. Você pode... Muito rápido. Muito rápido, e vou falar pra você, não pensa vocês que eu deixei de cuidar do meu marido para estudar, não. Eu estudava de madrugada, viu, gente? Eu passei noites e noites estudando de madrugada em todas as internações. Eu com meu marido lá e eu estudando, chegava em casa, tinha que fazer tudo, ainda ia estudar à noite. Às vezes eu varava à noite, dormia um pouquinho de manhã, já tomava banho, voltava pro hospital. Eu não deixei de cuidar dele, não, para estudar. É para quem arruma desculpa. Porque eu já tinha um treinador que ele dizia, se você é bom em desculpa, você não é bom em mais nada na vida. Então, toda vez que a gente pensava em dar uma desculpa para ele, a gente lembrava dessa frase, que ele sempre dizia. Olha, não seja nunca bom em dar desculpas. Você é uma pessoa que poderia dar qualquer desculpa. Ah, não tive tempo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu não. Eu busquei essa força de estudar à noite, até porque eu queria mostrar para o meu marido que mesmo com todas as dificuldades, poxa, eu tenho uma faculdade, eu sou pós-graduada, eu vou pegar tudo isso e vou guardar numa gaveta? Não. E aí eu fui buscar essas orientações, lógico, né? Porque a gente tem que buscar informações do meio da perícia. Sim. E busca informações com um e busca informações com o outro. Dr. Maurício Freire é um querido. Um perito papiloscopista fantástico, que de vez em quando, né, doutor, me ajuda aqui, porque a gente precisa ser humilde para aprender e humilde para ensinar. Sim. Né? Então, assim, eu falo que eu estou engateando na perícia, mas com muita luta, com muita determinação, eu consegui buscar esses resultados, mesmo com todas essas dificuldades. Então, assim, você que queira estudar, você que tem um problema até mais sério do que o nosso, né? Que tenha mais dificuldades do que a gente, não pegue nenhum obstáculo, ou pegue nenhuma desculpa, ou nenhuma muleta para você não poder investir em você, porque a primeira pessoa que você tem que amar é você mesmo. E hoje eu falo com muita determinação. Eu me amo muito, porque eu acredito no meu potencial, eu acredito que eu posso fazer, eu acredito que eu descobri aquilo que há muito tempo eu já poderia ter feito. Então, hoje, ser perita para mim é um orgulho. Você ama mesmo o que você faz, que eu vejo brilho nos seus olhos quando você fala sobre a perícia, né? Amo muito o que eu faço. Tô aprendendo muito, né? Mas, assim, Dr. Ricardo me auxilia demais. Nossa, ele é um querido, né? E eu falo assim, doutor, se eu tô nesse meio, eu tenho que agradecer pela sua humildade de nos ensinar. Né? Eu tenho alguns amigos na perícia também, a Viviane, que é minha amiga, que também é perita. Qual que é seu arroba? Dá o seu arroba pro pessoal ir lá no seu Instagram, já ver o seu... Então, do Instagram é @perita Roberta Mazei. Então vão lá, divulguem, né? A gente precisa de trabalho, isso é importante, né? Eu tenho uma pessoa que precisa de mim. Isso que eu ia perguntar, Roberta, em quanto tempo você, tendo a formação, já começa a ter alguns trabalhos, começa a ter algum tipo de demanda para a área? Como que funciona isso? Então, assim, você precisa fazer o seu network, né? E você precisa estudar para ter conhecimento técnico, para você poder pegar um trabalho e poder desenvolvê-lo. Né? Você faz os cursos, mas o estudo ele é constante. Então, assim, como perito judicial, você faz através do fórum, quando você é nomeado. Então, você faz as inscrições aqui em São Paulo, no TJ, ou na Justiça do Trabalho, para você poder atuar nas áreas que você tem de curso, né? E como assistente técnico, você é contratado pelas partes. Mas, assim, é o seu network, a sua divulgação. Né? Você precisa estar no meio conhecido, as pessoas precisam te conhecer a sua idoneidade, o seu trabalho de uma forma séria,
para que você consiga, né, cliente para isso. Nada na vida é fácil, gente, mas a gente tem que persistir. E eu sou uma pessoa que eu não desisto nunca. E aí você consegue hoje, por conta dessa tua qualificação, da tua casa, dar andamento nesses trabalhos. O mais interessante, assim, além de amar o que eu faço, o mais interessante é que assim, eu consegui associar as duas coisas. Associar os cuidados do meu marido e associar o trabalho em casa. Então, eu consigo trabalhar online. Exatamente porque a gente não tem condições de poder pagar um cuidador, né? Então, eu consegui associar esses cuidados, né? Eu não deixei nenhuma tarefa minha para trás e acrescentei em toda a minha vida diária o trabalho da perícia. Então, essa facilidade, você que tem curso superior, você pode ser um perito. Basta você fazer o curso e gostar daquilo que você, né, se identificar com aquilo que você gosta. E é um trabalho flexível, porque você tem o tempo livre, você faz o seu horário. Então, para mim, devido até à pandemia, né, que a gente está vivendo nesse mundo, para mim foi uma coisa que eu descobri que eu consegui ajustar todas as minhas demandas e mais a minha vontade daquilo que eu gosto de fazer. Toda essa tua história também se deu bem nesse período, né? De pandemia, foi todo nesse cenário, sim, né? Foi dia 16 de dezembro de 2020. Nós entramos na pandemia dia 23 de março de 2020. E eu vivi todo esse período do pico da pandemia com meu marido em todos os hospitais. Para cá e para lá. Cirurgias, internações, vacinas. Não pegamos a Covid, por uma graça divina de Deus, né? Mas eu consegui agregar toda essa situação, com toda essa mudança mundial, eu consegui agregar a perícia nesse tempo. Então, hoje eu consigo dar conta do meu marido, dar conta da minha casa, dar conta da minha profissão, dar conta da perícia, que é o que eu sei fazer, que é o que eu gosto de fazer, amo fazer e vou continuar fazendo. Então, assim, você pode tudo aquilo que você quer, basta você querer. O seu tempo é você que faz. Como é que eu consigo fazer tudo? Não sei, gente. Agora falando de verdade. Inspiração divina. Só Deus mesmo para guiar, para ajudar, para dar sabedoria, discernimento. E você é uma pessoa iluminada por Deus. Não me dê, assim, não tenho a mínima dúvida. Amém. Né? E Deus também colocou você no caminho dele para ter essa missão. Muito linda a tua missão. Eu acho que a gente tem que deixar sempre assim um ensinamento para aqueles que nos assistem, né? Sim, estamos aqui para isso. As pessoas tentem enxergar a vida de uma forma diferente. Exato. Tentem enxergar que a vida é a coisa mais brilhante que existe. Então, tudo na vida é uma questão de tempo e de sabedoria. Mas busque a Deus, né? Eu sempre falo isso em casa, para minha família. Busque sempre a Deus. Porque hoje eu falo com essa firmeza, mas eu choro todo dia. Então, essa inspiração, eu quero deixar para vocês um recado de que tudo que você pode fazer, Deus vai te ajudar. Você não está sozinho para nada. Mas busque essa força dentro de você. Não, as desculpas que você comentou agora há pouco, mas não pega desculpa. Tá chovendo, não vou sair. Sai, porque depois seca. Tá sol, não vou sair. Não tem problema, não vai te queimar. Então, você precisa ter esse incentivo dentro de você. Você é a sua pedra preciosa, é o seu maior valor. Então, é esse ensinamento que eu quero deixar para vocês. Porque eu aprendo todos os dias. Maravilha. Deixa eu chamar mais um comercial agora, para depois a gente encerrar. E esse recado é para aquelas pessoas que sonham em ter um negócio próprio. Uma loja, de shopping, de rua, um quiosque. Estou olhando para o lugar errado. Tá. Uma loja de rua ou um quiosque. Vocês precisam conhecer a Marquena. Roda o comercial. Se você está pensando em montar o seu próprio negócio de loja, seja na rua ou um quiosque para shopping, conheça a Marquena. É uma empresa especializada em soluções para você ter uma loja própria ou franquia. Com serviços de alta qualidade, você poderá contratar desde o projeto até as etapas de marcenaria, comunicação visual e fachada do seu novo negócio.
São mais de 15 anos de experiência, com a missão de garantir a seus clientes satisfação, transformando sonhos em realidade. Eu sempre digo que nós não entregamos mobiliário para ponto de vendas, e sim entregamos sonhos. Sonhos que geram novas oportunidades de trabalho, que realizam novos sonhos. Não perca mais tempo, entre em contato conosco agora mesmo e solicite um orçamento. Acesse www.marquena.com. É isso aí. Então, para você que tem esse sonho de ter a sua loja, seu negócio próprio, para você também que é franqueador, a Marquena ela tem soluções para pontos de venda, seja do projeto até a montagem da loja. Então, não deixe de acessar o site e conferir www.marquena.com. Agora, para encerrar nesse último bloco, peço também a colaboração de todos vocês para seguir as nossas redes sociais, né? Então vamos lá. No YouTube nós estamos como Podcast Família em Pauta, no Face podcast.família em pauta e no Instagram família _em pauta. Então, peço a força de vocês para vocês irem lá, seguir. E também nós estamos aqui todos os sábados, ao vivo, na nossa querida TV Cinec, aqui junto com esse pessoal maravilhoso, que é a Andréia e o Rodolfo. Vamos lá, então, para as nossas considerações finais aqui. Eu ficaria a tarde inteira aqui conversando contigo, Roberta, nessa lição de vida. Creio que você ajudou a muitas pessoas que estão nos assistindo. Tudo tem seu propósito, né? A gente repetiu isso várias vezes. A sua vinda aqui também, eu tenho certeza que vai atingir ali em cheio vários corações que estão precisando dessa palavra. Como eu te falei, num mundo em que todos os dias se perde tantos valores, né? Se perde tanto do amor, do respeito, da consideração, onde cada vez mais a gente tem visto a banalização do casamento, né, a banalização dos relacionamentos, onde cada vez mais as pessoas se tornam descartáveis umas para as outras, né? Quantas histórias, né, começam e terminam da noite para o dia. E quando a gente se depara com histórias de lealdade, né, de profundo respeito, como a sua e a do seu esposo, é inspirador. A gente acaba acreditando na esperança de que nem tudo está perdido. Sim. Né? Hoje a gente vê tanta futilidade. Então, quando a gente tem assim, um espaço para a gente trazer algo de qualidade, né? Talvez as pessoas elas estão carentes hoje de ouvir verdades, coisas verdadeiras, tudo tão supérfluo, né? Hoje em dia. Então, assim, a sua verdade, né, a verdade da sua história, eu tenho certeza que vai atingir em cheio muitas e muitas pessoas, muitos e muitos corações que precisam de palavras como essa. Você ia falar? Eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder passar essa mensagem para vocês, porque a gente percebe que o mundo está se calando. Né? Há anos atrás a gente não tinha celular, hoje as pessoas estão enterradas no celular. E esses princípios, eles estão se perdendo. Então, a gente precisa resgatar as famílias. A gente precisa resgatar o respeito, a humildade entre o ser humano. A gente precisa mostrar para o mundo que ainda a gente precisa conversar com o outro. As pessoas estão carentes de ser ouvidas. E a minha história, eu acredito que tenha outras, talvez até muito mais graves do que a nossa. Mas a minha história é o que hoje me traz força para poder continuar lutando. Essa é a minha luta diária. Então, eu quero imensamente agradecer você pelo convite. Eu me sinto extremamente lisonjeada de poder estar aqui, falando um pouquinho, né? Que cada um tem uma história diferente, mas poder falar um pouquinho da nossa história. E que Deus ilumine muito a sua vida, ilumine a todos aqui que participaram, ilumine esse programa, que outras pessoas possam vir aqui e trazer um grande testemunho, que possa ajudar cada um de vocês que está nos assistindo. Então, é minha eterna gratidão. Muito obrigada mesmo. E a nossa eterna gratidão por compartilhar, por nos deixar saber de tudo isso que tem aí dentro dessa pequena, como eu falei, né? Essa pequena, grande mulher que tem tanto a nos ensinar. Então, deixamos aqui, nosso tempo está praticamente encerrado, né? Infelizmente.
mas eu sempre errando, né? Eu sempre errando para onde olhar. Mas deixamos aqui, então, nesse sábado, a nossa mensagem. Gostaria muito de agradecer mais uma vez aqui o espaço cedido pela TV Sinec. Um grande beijo à nossa missionária Miriam, que não pôde estar aqui e me deu essa responsabilidade de vir aqui hoje trazer o recado. Um beijão, espero que esteja tudo bem aí também no seu congresso, que você esteja fazendo um excelente trabalho aí, que eu sei que está, junto a essas mulheres aí de Deus também. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, um grande beijo e até sábado que vem. Obrigada. Obrigada tchau, a vocês.